Fala galera, beleza? Então, meu nome é João Pedro, não sei se vocês lembram de mim da última aula que eu fiz sobre pressão e agora eu vou falar um pouco sobre eletrodinâmica, que é um assunto bem cobrado em provas e provas de vestibular, provas de escola e enfim, vamos começar aqui, eu vou apresentar. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber quando se trata de eletrodinâmica é a corrente elétrica. Aí você pergunta, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica vai ser um fluxo, tá, ordenado, mas não vai ser um fluxo de qualquer coisa, vai ser um fluxo de partículas. Mas também não vão ser qualquer partículas, vão ser partículas com carga elétrica. Então vai ser, por exemplo, um fluxo de um próton, um fluxo de um elétron, e esse fluxo ele vai ser ordenado, ele vai ser sempre numa mesma direção, tá? É muito importante isso, que ele vai ser ordenado, porque se você tem x partículas, as x partículas vão se deslocar no mesmo sentido, na mesma direção. E esse fluxo de partículas com carga elétrica na mesma direção, no mesmo sentido, não vai ocorrer em qualquer lugar, vai ocorrer dentro de um condutor. Tá? E esse fluxo todo, né, que vai acontecer num condutor, ele vai ser gerado por uma força eletromotriz. Pode ser, por exemplo, uma bateria. Então você tem aqui um condutor, aí esse condutor está ligado por um fio a uma bateria, e essa bateria é uma força eletromotriz, e pelos polos positivos e negativos da bateria, você consegue ter um fluxo. Vou depois mostrar um esquema para vocês, que eu acho que vocês vão conseguir entender um pouco melhor disso. Tá? E para a gente conseguir resolver mais exercícios, além da teoria, é melhor a gente saber a fórmula. E qual é a fórmula da intensidade da corrente elétrica? A fórmula da intensidade da corrente elétrica é o módulo de Q sobre ΔT. Tá? E então aqui, ó, esse I é o símbolo usado para a corrente elétrica. E aí o que? É a carga que vai estar dentro do condutor. Então vão ser as partículas ali e as cargas das partículas. Só que vocês concordam comigo que a carga do próton e a carga do elétron, embora elas tenham o mesmo módulo, elas vão ter sinais diferentes. A do próton vai ser positiva e a do elétron vai ser negativa. Né? Então, a carga elementar, que é a carga do próton e do elétron, vai interferir nessa carga aqui, ó, que vai estar dentro do condutor. Por quê? Porque muitas vezes o exercício ele não vai te dar a carga que está no condutor. Ele vai te dar o número de cargas em excesso e você vai ter que multiplicar pela carga elementar. Então, por exemplo, uma situação hipotética. Se a gente tem 5 cargas em excesso de elétron. Elétron é negativo. Então, a gente vai multiplicar 5 vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, que o Q ele vai ser dado pelo N, que vai ser o número de cargas em excesso, no exemplo que eu falei, são 5, vezes, vou fazer um vezes melhor aqui, vezes E. E é a carga elementar. E aí, por exemplo, no caso daquele outro exercício, ia ficar 5 vezes a carga elementar. Mas aí você me pergunta, quanto que é o valor da carga elementar? O valor da carga elementar ele vai ter o mesmo módulo para elétrons e para prótons. Vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, porque a carga a carga não, é a unidade para carga elétrica. Então, a gente vai ter aqui, ó, que a carga elementar vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Só que se a carga em excesso for próton, então a gente vai usar o sinal positivo. Agora, se for elétron, a gente vai usar o sinal negativo.
Então, o módulo aqui vai ser igual, mas os sinais vão variar. Tá? Então, no exemplo que eu tinha dado, a gente tinha 5 elétrons a mais no condutor. Né? Então, a gente multiplicaria 5 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, isso é o que seria a carga, o Qzão desse condutor. Mas, como é elétron, não é próton, seria negativo. Tá? Então, seria menos 5 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas é o módulo de quê? Então, você usaria 5 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Tanto para próton quanto para elétron, na forma isso não vai mudar. E você vai dividir isso pelo tempo, né? Pelo ΔT. Pelo ΔT, ou seja, é o tempo que aquelas partículas vão passar pelo condutor. E aí, esse tempo no SI vai ser dado em segundos, né? Então, ó, vamos aqui para as unidades da corrente elétrica no SI. Tá? O SI é o sistema internacional, o sistema de unidades que é mais usado em exercícios. E para quem não sabe, esse colchete aqui que eu usei, ele significa unidade. Quando eu boto colchete do I, significa a unidade de medida do I. E isso vai ser Coulomb sobre segundo. Tá? Por quê? Coulomb é a unidade no SI das cargas elétricas. E segundo, a unidade no SI do ΔT. E aí é importante a gente saber que Coulomb sobre segundo é a mesma coisa que Ampere. E Ampere é dado pela letra A. Então, por exemplo, se ele diz que tem uma corrente elétrica ali, que tem um valor de 19 coulombs por segundo, você diz que tem 19 ampere, por exemplo. Tá? E aí, então é isso. Então, a corrente elétrica vai ser um fluxo de partículas com carga elétrica que vão se deslocar no mesmo sentido, na mesma direção, dentro de um condutor. E a fórmula vai ser I, que é a intensidade da corrente elétrica, sobre Q, sobre o módulo de Q, sobre ΔT. Tá? Então, I igual a Q, módulo de Q, sobre ΔT. E aí, a gente pode vir aqui para uma segunda parte, que é a do esquema que eu tinha avisado vocês, né? Esse esquema aqui é bem importante, porque vocês conseguem entender melhor. Isso aqui, ó, isso em amarelo, eu vou botar aqui, é uma bateria. E essa bateria é a força eletromotriz, é o que vai gerar o fluxo. E essa bateria ela vai estar ligada a um condutor. Isso aqui é a bateria, e isso aqui é o condutor, tá? Isso aqui, ó, é um condutor. E a bateria ela vai ter um polo negativo e vai ter um polo positivo, tá? Então, se você tem dentro de um condutor elétrons, como é esse caso aqui, o lado negativo vai repelir esses elétrons, porque se você tem negativo com negativo, vai ocorrer o distanciamento, eles vão ser repelidos, né? E se você tem um lado positivo, positivo vai ser contrário ao negativo, eles vão se atrair. Positivo com negativo, atração, negativo com negativo ou positivo com positivo, repulsão. E aí então vai criar um fluxo ordenado, porque se essas partículas aqui, elas querem fugir, elas são repelidas do lado negativo e elas também são atraídas pelo lado positivo, elas vão andar na mesma direção, no mesmo sentido, que é esse sentido aqui, que vai da minha direita para a esquerda. Tá? Esse sentido vai ser a direção, vai ser por onde as partículas vão se deslocar dentro desse condutor. Tá? E aí, essa é a corrente elétrica, esse é o fluxo ordenado. E aí, a gente vai ter aqui uma outra coisa que é importante falar, vou botar aqui, que como eu já falei para vocês, I vai ser igual ao módulo de Q sobre ΔT. E aí, vocês concordam comigo que a unidade do Q vai ser Coulomb e a unidade do I e do ΔT vai ser segundo. Isso tudo no SI. Então, no SI, a unidade de medida da carga vai ser o Coulomb, tá?
Só que a gente também pode escrever o Coulomb de outra forma, tá? Você concorda comigo que se a gente fizer o produto cruzado aqui, ó, tum, tum, você vai obter que a unidade de medida do I vezes a unidade de medida do ΔT vai ser igual à unidade de medida do Q. Então, a unidade de medida do Q é Coulomb ou ampere, que é a unidade de medida do I, da intensidade da corrente elétrica, vezes a unidade de medida do ΔT, que vai ser segundos. Então, vai ser, ó, Coulomb vai ser ampere por segundo. Só que vão ter outras situações que vão ter outras unidades, que essa carga vai ter outra unidade. Como, por exemplo, as baterias de celular, ela vai ter, as cargas vão ter unidade de miliampere por hora. E aí, além disso, a gente vai ter um outro caso em que a gente vai usar ampere-hora. Agora, só para vocês entenderem melhor de onde que vem esse miliampere-hora, para a unidade da carga ser miliampere-hora, significa que a unidade do I está valendo miliampere, ou seja, o ampere vezes 10 a menos 3, e a unidade do tempo não está valendo segundo, está valendo hora, tá? E isso é muito usado em bateria de celular, é importante saber isso. E aí também pode ser dado em ampere vezes hora, tá? Ampere-hora, ele vai ser dado em bateria de veículos. Então, a bateria do seu carro, se você for ver, a bateria da sua moto, que você tiver, vai ser sempre dada em ampere-hora, tá? Então, a bateria de um veículo. Então, essas são as unidades que vocês precisam saber. Que é importante que, além de ampere por ampere segundo, também a carga pode ser dada em miliampere-hora e ampere-hora, tá? E aí é importante também a gente falar de umas aplicações que são diárias, assim, são bem comuns, como por exemplo, quando você pega um carregador do celular e você bota o seu celular para carregar, você conecta o carregador na tomada e depois pluga ele no celular. Você vai perceber depois de um tempo que ele vai ficar quente, que ali a base do carregador vai ficar quente. E por que ele fica quente? Porque tem uma corrente elétrica ali, e essa corrente elétrica vai sofrer o efeito térmico, o efeito Joule. Ou seja, ela vai ser transformada em energia térmica, que vai gerar calor e vai aquecer aquele carregador, e tudo por conta de uma corrente elétrica. Então você vê a aplicação dela nos nosso cotidiano. Outro exemplo, um efeito fisiológico da corrente elétrica. Quando a corrente elétrica está na forma de um raio e ou, por exemplo, quando você tem um choque, você encosta o dedo na tomada ali e aí vai ter uma corrente elétrica e aí a corrente elétrica vai entrar no seu corpo e não vai ser nada bom. E também vai ter tanto um efeito magnético quanto um efeito luminoso. O luminoso é o que acontece na lâmpada. Por exemplo, tem essa lâmpada aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, acho que vocês estão vendo aqui. Essa lâmpada aqui vai ter um efeito luminoso. Por quê? Porque dentro dela vai ter uma corrente elétrica que vai ser transformada em energia luminosa. Então são aplicações aí da corrente elétrica. Espero que todo mundo tenha entendido, e qualquer dúvida podem mandar aí nos comentários. E é isso. Valeu, gente.